Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso, o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nossa, coisa tá feia. Boa noite, pessoal. Meu nome é Mário Henrique. Eu sou Regiane Santos e estamos aqui mais uma vez para falarmos do grande amor de Deus e de tudo que Ele tem feito em nossas vidas, né? Todos os dias. Exatamente. E vocês nos desculpem que normalmente estou com um resfriado, uma gripe, que acho que é meio que geral, né, pessoal? Não consigo nem falar direito. Mas assim, pessoal, hoje nós estamos, como é que eu poderia dizer? Começando uma live. E nós vamos, eu vou abordar um tema que hoje está muito assim, está muito focado, a internet está assim, bombando, como diz o outro, né? Está dizendo muito, a respeito justamente da menina Virgínia Fonseca e da Luana Piovani. Pessoal, eu vou fazer uma colocação, até ela nem esperava, porque eu falei de última hora para ela nem... Eu vou fazer uma abordagem de uma situação, mas dentro do plano cristão, tá? Não existe condenação, não existe julgamento, não, dentro do plano cristão. Assim, pessoal, a Virgínia Fonseca, por exemplo, uma menina que todo mundo sabe, veio de uma situação, uma família humilde, batalhando nas redes sociais como influenciadora, não é? Como toda a meninada está fazendo hoje. Tipo, divulgando, mas mais como é que pode dizer, um símbolo sexual do que bem se dizer um conteúdo, vamos se dizer assim, educativo. Mas hoje ela tem assim muito dinheiro, ganhou muito dinheiro, uma influenciadora. Depois que ela conheceu o Zé Felipe, foi morar com o Zé Felipe, foi viver com o Zé Felipe, casou com o Zé Felipe e tal, tiveram filhos. E ela já estava ganhando muito dinheiro. Então o que acontece? Aí veio essa proposta das Bets para ela fazer. Muito dinheiro também, né? Aí eu digo para vocês o seguinte, só um detalhe para complementar, que a gente vem falando a respeito de vícios, né? De jogos, nas quartas-feiras. Por isso que eu estou abordando esse tema hoje, para depois, na quarta-feira, discutir ele. Ela precisaria? Não. Ela trabalha com crianças, adolescentes. A faixa de pessoas que seguem ela é até 25 anos, 23 anos e tal. E, automaticamente, mães, pais de crianças, né, que entram num jogo pesado. Quer dizer, o ideal é o seguinte, ela fala que vai ganhar, o pessoal vai. Porque a influenciadora, queira ou não, influencia mesmo. Quer dizer, então o pessoal vende o produto, né? Agora pergunto eu para vocês, assim, o que faz uma pessoa não entender que para ela ganhar essa quantia em dinheiro, parece que foi 53 milhões no ano, num contrato, quantas crianças deixaram de tomar leite, deixaram de comer, deixaram de beber porque os pais gastaram dinheiro no jogo? Vocês entendem o que eu quero dizer, não? Aí vou mais longe ainda. Ela, os filhos dela estão vivendo em berço esplêndido. Mas será que ela tem consciência de que aquele berço esplêndido que ela está dando para os filhos saiu de um berço humilde, que a criança não tem o que comer, o que beber hoje? Vocês têm ideia? Vocês entenderam o que eu estou dizendo, né? Quer dizer, para alguém ganhar, alguém tem que perder. E é o jogo. Agora, ela com 23 anos, 24 anos que ela tem, parece, tem mãe, tem pai, tem família, tem, sabe? Então, o próprio Zé Felipe, o Leandro, o Leonardo, eles têm dinheiro, uma barbaridade. Sabe? Será que é necessário, será que eles precisariam disso
para ficar mais rico ainda. É o caso do Gustavo Lima, entendeu? Eu não estou dizendo só da Virgínia, eu estou dizendo do Gustavo Lima. Ganha dinheiro que nem água. Para quê? Será que eles não têm consciência de que existem crianças envolvidas, existem menores, existem crianças envolvidas, sabe? É um sofrimento terrível. E as pessoas se iludem que vão ganhar, não vão ganhar. É burrice, não vão ganhar. Sabe? É muito pouco perto do que eles jogam. Aí entra depois a Luana Piovani, esculhambando, xingando, falando que a Virgínia não deveria falar em Deus na hora da CPI. Bom, aí vou para a Luana Piovani. A Luana é uma pessoa, uma atriz, né, reconhecidamente, que mora em Portugal, que teve problemas sérios com o ex-marido, né, com os pais do filho dela, vem de numa guerra assim, constante com o marido, mas assim, uma pessoa amarga, fala em Deus, mas uma pessoa amarga. Então aí por que eu estou fazendo esses comentários hoje? Por que eu estou dizendo isso hoje? Porque na verdade, vocês reparem uma coisa, o que é o jogo, aí eu estou fazendo as colocações, o que é o jogo e o que é uma pessoa amarga, que fala em Deus, mas não tem Deus. Por quê? Até a sua amargura. Desculpem. O que a Luana Piovani fala, escreve, ela está transbordando o que ela tem dentro dela, que é só amargura, ódio, rancor, sabe? Uma pessoa, ela acaba se destruindo sozinha. Ela não precisa de ninguém para destruir ela. Ela já está se autodestruindo, sabe? E a própria Virgínia também, quando tomar consciência do que ela está fazendo para milhares de crianças, milhares de famílias, a desgraça que ela está envolvendo, milhares de famílias, só para ter dinheiro. Ela não vai gastar mais do que ela pode, ela não vai comer mais do que ela pode, ela não vai beber mais do que ela pode. Então, é essa situação que eu falo da vida cristã, sabe? É isso que eu falo da vida cristã. Então, isso eu gostaria também que a opinasse a respeito, justamente no contexto. Como o Mário falou, né, eu não sabia desse assunto que ele ia abordar e também desconheço, porque devido ao meu trabalho, que até eu deveria saber para que se alguém comentasse isso, né, eu tivesse algum argumento para poder falar, mas eu estou muito fora das redes sociais, das coisas que acontecem. E entra naquele assunto que eu falei, que acaba sendo um erro, porque eu fico muito de fora das situações. Então, como eu não acompanho, né, as pessoas que são influenciadoras, eu acabo ficando de fora porque eu não sei o que elas estão fazendo. Então, para mim opinar a respeito desse assunto fica muito difícil, né? Porque eu desconheço, nem sabia que ela era uma influenciadora que estava colocando lá o jogo, como ele falou, das bets, né? Dentro das suas propagandas. E nem que essa Luana também estivesse falando mal ou de alguma coisa. Então, o que eu posso tirar disso são duas coisas. Primeiro, é claro, eu discordo disso, né? Que eu acho que realmente um influenciador, até pelo nome, né, já mostra o que é. Então, ele está influenciando pessoas a fazerem aquilo que ele propõe, que ele faz, né? Então, por exemplo, assim, se eu sou uma pessoa que falo que a air fry é uma coisa muito boa e todo mundo gosta de mim, eu falo assim, se a Regiane usa, eu também vou usar, porque ela é uma pessoa decente, ela fala de coisas muito boas, então o que ela está falando é verdade. Então, eu estaria influenciando uma marca, porque eu estou opinando e falando muito bem disso. Então, o cuidado de influenciar alguém com algo que você faz é perigoso, né? Quando se trata de coisas que você só fala, mas também não faz, né? Então, eu não sei, nem imagino, como a Mari falou, ela não precisa disso, né? E acredito que também não faça e nem permita que os filhos façam. Mas ela está influenciando aos outros fazerem, ela muitas vezes nem sabe do perigo que isso pode envolver milhares de pessoas. Porque quando a pessoa está pensando só no dinheiro, ela esquece do perigo, né? Do que tem por trás disso, né? Então a gente sabe que
O dinheiro é uma coisa muito boa, né? Sem dinheiro você não consegue fazer nada, você não consegue viajar. Então, mentira daquele que fala que não precisa de dinheiro, que não gosta de dinheiro. Mas a partir do momento que você usa o dinheiro para poder ter um benefício que vai trazer algo ruim para outras pessoas, aí ele se torna maldito, né? Porque você está se beneficiando através do mal que você está fazendo, do sofrimento que está fazendo para outras pessoas. Então, eu posso dizer, né, as minhas palavras com base nisso. E voltando a dizer que também é muito ruim não saber desses assuntos, porque se eu estivesse numa roda de conversa, aqui está o meu marido falando e falando aqui na live, mas numa roda de conversa eu fico perdida, porque eu não sei. Então, é bom a gente saber do que acontece diante da sociedade, né, para que a gente saiba opinar e optar em saber o que é certo ou errado e fazer ou não. Por exemplo, assim, se eu fosse uma pessoa que seguisse ela e não soubesse o mal que isso causa, para mim eu ia apenas acreditar e talvez entrar nesse mundo também por conta da influência, né? Então, e isso serve para todas as áreas, porque quando você gosta de alguém e segue tudo que aquela pessoa fala, você precisa saber se realmente aquilo que ela está falando é verdade, né? Se é assim que funciona mesmo, porque se fez bem para ela, né? E ela está falando com propriedade, que nem a gente fala assim, né? Quem passou pelo vício tem propriedade para falar, né? E aí sim você pode falar, acreditar ou não. Então a intenção aqui das lives é de alguém que já passou por vários tipos de vício poder falar e dizer, faz bem, faz mal, para mim fez bem, para mim fez mal, e poder dizer através desse testemunho o que fazer, qual que seria a melhor condição. Então, a pessoa com propriedade é a melhor pessoa para fazer. No caso dela, seria se ela estivesse jogando, ficando milionária por conta disso, né? E tudo isso que tivesse a influência por conta desse jogo. Mas não é. A gente que conhece a vida do artista sabe que não é isso que acontece, e para quem conhece a vida de um viciado sabe que também não é isso que acontece. Não. Não, era isso mesmo. E normalmente, eu coloquei ela numa saia justa louca, né? Mas não é isso. Porque eu quis dizer o seguinte, por ela não estar sabendo muito do assunto, a opinião dela com relação justamente ao que causa, o problema que causa o jogo, o problema que causa a situação, a amargura, como o caso da Luana Piovani. Sabe que ela só destila veneno, ela só destila amargura, só destila ódio, porque ela transborda o que ela tem dentro dela. Não é outra coisa, ela só transborda o que ela tem dentro dela. Mas isso daí, veja bem, é o que eu digo, para uma pessoa pública, ela quer ganhar o que? Like, ela quer estar em evidência. Não porque até apareceu um vídeo dela, tem aparecido um vídeo dela hoje, está aparecendo um vídeo dela nas redes sociais direto, ela cantando num restaurantezinho simples em Portugal, que é onde ela mora, né? Em Portugal. E de repente, nada contra o contrário, ela está trabalhando dignamente para sobrevivência. Ok? Entendeu? A diferença de uma para outra, aí é que eu queria chegar na colocação. Uma tem muito dinheiro e está indo vendendo a desgraça. A outra destila ódio por não ter sido correspondida de alguma maneira, não é? E está trabalhando dignamente para ganhar o pão de cada dia. Será que essa é a revolta? Será que essa é a situação? Não. Sabe? Então são situações diferentes, mas ao mesmo tempo as duas pesadas, que pesam em uma barbaridade dentro da própria sociedade. Por quê? A falta de Cristo, a falta dos ensinamentos bíblicos, a falta da compreensão do que é certo e errado, sabe? E pessoas que estão na sua volta, que normalmente são pessoas que estão à volta, no caso da Virgínia, que para eles tanto faz como tanto fez, se alguém está perdendo, se alguém está deixando de comer, se alguém está... Estão nem aí. Eles querem tomar todas e vamos pro pau. Essa é a realidade, entendeu? Não é outra coisa. Então não estão preocupados quem vai perder ou quem vai ganhar. Eles querem viver bem. No caso dos jogadores, jogador que ganha fortunas, e estão envolvidos com bets. Sabe, fazendo seus torcedores,
seus seguidores, jogar, perder dinheiro para cá, depois ganhar mais dinheiro. Entenderam? Então, isso daí eu acho que dentro da sociedade as pessoas deveriam verificar que como cristãos, sabe? Como cristãos, o próprio Congresso, já deveria de ter derrubado essas bets. Já deveria de ter derrubado isso daí. Porque está acabando com o Brasil. Está acabando com o Brasil. Será que ninguém percebe? Sim, todo mundo percebe, só que a grana fala mais alto. Independente de bancada evangélica, independente de quem quer que seja, o dinheiro fala mais alto. Então o poder, o pessoal está preocupado com o poder, com a grana. Estão preocupados com o bem-estar do povo, com o bem-estar do próximo, do ser humano. Então eu digo assim, Cristo tem uma coisa assim, e os ensinamentos, quando eu digo os ensinamentos cristãos, sabe, amai o próximo como a ti mesmo, sabe, Deus sobre todas as coisas, é real, sabe, o amor de Cristo, sabe, é muito forte, é muito grande. Se essas pessoas tivessem um pouco mais de amor a Cristo, sabe, se realmente acreditassem em Cristo, em Deus, jamais fariam isso. Porque aí elas teriam consciência do tanto que elas estão prejudicando crianças. Porque a Virgínia tem filhos pequenos. Talvez ela nunca tenha, sabe, passado, Deus permita que não passe, de um filho dela precisar de um leite e não ter. Porque ela gastou o dinheiro no jogo. Deu para entender? Não. Esse é o problema, sabe? Como muitas mães e pais estão passando hoje, por conta dela, que ela está vendendo. Não só dela, de outras pessoas que vendem bets, Gustavo Lima e outros mais, sabe? Então eles têm que ter um pouco mais de consciência desse aspecto. E é difícil, porque são milhares de crianças, não são poucas, são muitas crianças, milhares, que hoje devem estar passando fome, necessidade por conta disso, por conta dessas bets. Sabe, pessoal? E a Luana, Deus me perdoe, que ela tenha mais Cristo no coração, que ela busque Cristo, que ela busque mais amor, que ela perdoe. O perdão, o poder do perdão, Luana, sabe? Isso que é interessante, sabe? O poder do perdão. Se você perdoar as pessoas que te magoaram, você vai deixar de ser amarga, você vai deixar de ser, sabe, de transbordar esse ódio, sabe? Isso aí não vale a pena. E você não vai para lugar nenhum. Ore pelas pessoas. Ore pelas pessoas. Ore. E você vai ver que tua vida vai mudar. E muito. De agora para daqui a pouco. Sua vida vai mudar. Você vai ficar mais alegre, você vai ficar mais tudo. Isso pode ter certeza. Quer uma palavrinha? Então é isso, né? A mensagem de hoje, que todos que assistiram reflita naquilo. Você ser uma pessoa que usa o seu poder, né, para influenciar outras pessoas em coisas que não sabem que não fazem bem, mas mesmo assim fala como se fizesse, tem um retorno muito ruim, porque isso um dia pesa, né? Quando chega a consciência de para quantas pessoas eu falei de uma coisa, eu fiz uma coisa ruim e agora não tem mais como voltar atrás. Então, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente influencia, com aquilo que a gente faz, né? E aquilo que a gente sente, que é no caso aí da amargura. Tomar cuidado porque um exemplo, uma coisa simples, se eu me entristecer com alguma coisa e isso tomar conta do meu coração, isso pesa no meu corpo, né? Eu fico para baixo, eu fico mal, fico quieta, não quero falar. Só que quando isso perdura por muito tempo e vai virando um ódio, aí sim eu só vou colocar para fora o tempo todo, às vezes inconsciente, sem perceber, mas isso já está lá dentro de mim, constantemente. Tudo me irrita, tudo eu vou falar mal, tudo eu vou atacar, né? Então é nesse sentido que quando a pessoa amarga, ela começa a falar mal e atacar todo mundo, é porque dentro dela existe isso, né? Então a gente precisa perceber o que está dentro da gente e de como que a gente coloca isso para fora, para que a gente não seja influenciadora do mal, né? Exatamente.
Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos, né, pela participação e aqueles que vão assistir ainda. Quero desejar uma noite abençoada, um final de semana maravilhoso. E amanhã, às 22 horas, estaremos aqui firmes e fortes, com Deus no coração. Aquilo que há muito tempo vem dizendo, mansidão no coração sempre. E o mais importante, nós não temos a solução para os seus problemas, mas podemos apresentar, estamos tentando apresentar quem tem. Jesus Cristo. Boa noite, Tchau, um beijo tchau, no coração de gente. vocês. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Eu sou o remanso e o descanso do seu coração. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus disse assim: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Tchau, tchau. Bom final de semana para todos. Oh. Aqui vai encerrar.